Olá, paz seja convosco, te abençoo em nome de Jesus Cristo. Fico feliz de saber que você também está de pé, está firme no Senhor até aqui. Sabemos que as lutas têm sido grandes, as perseguições, as adversidades, mas também reconhecemos que maior é Deus para nos guardar e nos livrar de todas elas, não é mesmo? Se chegamos até aqui, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas e nos está permitindo mais um dia de vida. Reconhecemos que assim o Senhor tem tido misericórdia de nós. Se Ele teve até aqui e o nosso Deus não muda, Ele terá misericórdia de nós, os seus escolhidos, os seus eleitos, até o fim, não é verdade? Então vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir a Ele que nos abençoe e que revele no nosso coração a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado, o qual nós também amamos, queremos vir por meio de Jesus Cristo agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo hoje. Agradecer ao Senhor por suas misericórdias, por sua compaixão e graça, porque reconhecemos, ó Deus, que o Senhor, se fosse retribuir a cada um de nós somente aquilo que nós merecemos, de fato, nenhum de nós estaríamos vivos, já estaríamos ardendo em chamas no inferno, porque nós somos pecadores, somos falhos, fracos e miseráveis. Mas se aqui estamos é porque o Senhor teve compaixão de nós, teve misericórdia de nós e nos permite mais um dia para reconhecer a Tua santidade, a Tua bondade, reconhecer a Sua graça salvadora. Então, meu Deus, perdoa mais uma vez as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoe os erros que cometemos conscientemente, perdoe aqueles que nós cometemos inconscientemente e perdoe também as falhas que nós praticamos, das quais nós nem nos lembramos mais, meu Deus. Perdoa-nos para que possamos continuar a caminhar com o Senhor. Purifica-nos e seremos purificados. Limpa-nos e seremos limpos pelo Teu poder, pela Sua graça e misericórdia. Te agradecemos mais um dia, por mais este privilégio que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Como você já pôde perceber aí, o texto que nós vamos estar lendo hoje se encontra no livro do profeta Daniel. Nós vamos estar falando aí do capítulo 3, onde o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro enorme, de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Enorme, assustadora e ao mesmo tempo impressionante. Então vamos discorrer esse texto sem perca de tempo, vamos estar entrando no texto, porque o Senhor quer tratar algo conosco. Então vamos caminhar na palavra do Senhor em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, vamos ler alguns versículos sortidos, salteados aí, em nome de Jesus. Eu passo a ler nesse instante. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.
e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Esta é uma palavra de livramento, esta é uma palavra também de santidade, e esta é uma palavra de reflexão. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia possuía num total de 127 províncias. Nessa época, a Babilônia era conhecida como a nação mais poderosa do mundo. Era a mais rica do mundo. Quando a gente entende sobre a Babilônia, quando vai estudar sobre a Babilônia, havia 127 províncias, cujo a capital era a cidadela de Suzã, aonde o ministro e profeta Daniel era o regente. Ele era o segundo no reino de Nabucodonosor. Eu quero que você entenda que durante este período, a nação babilônica, ou a nação de Babilônia, ela andava de nação por nação vencendo os seus exércitos, e assim, para que essa nação não fosse eliminada, o rei desta nação que estava contra Nabucodonosor era vencida na batalha entre os exércitos, e para não ser destruído, o rei jurava servir ao rei Nabucodonosor, e assim era poupado de ser morto e ser destruído. E assim as províncias iam sendo arregimentadas, iam sendo tornadas possessão do rei Nabucodonosor. E assim o rei Nabucodonosor se tornou soberano no mundo antigo. Então essas 127 províncias se renderam, aos poucos foram se rendendo, até tornar essa nação hegemônica igual era a Babilônia nesse período. E aconteceu que Jerusalém também estava na mira do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levando, na sua primeira levada, levou quase a metade da cidade de Jerusalém como escravo em cativeiro para a Babilônia. E depois o rei voltou e levou na segunda levada mais a metade da metade que havia ficado. Assim quase destruiu a cidade de Babilônia, colocando fogo na cidade, destruindo seus portões, quebrando seus muros, deixou a cidade de Jerusalém quase destruída, quase lançada às traças e aos chacais do deserto. E então,
Sadraque e Mesaque e Abednego, que são os protagonistas dessa história, cujo nome eram Ananias, Misaías e Azarias, e assim Daniel, que é o profeta, o rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar, e colocando ele como o primeiro-ministro no seu reino, um dos mais proeminentes e importantes, porque Deus era com ele, porque Deus o havia dado toda a sorte de autoridade e inteligência para cuidar das coisas na Babilônia. E o mesmo aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos seus nomes, como eu já referi, eram Ananias, Misaías e Azarias. Aconteceu que quando Meumã, eunuco do rei, havia separado os jovens mais formosos, mais inteligentes, para poder colocar em cargos importantes, igual a gente viu aí no versículo 12, que o rei havia constituído eles sobre os negócios importantes da província da Babilônia, porque estes, quando eram ainda jovens, apresentaram-se banquetes, manjares do rei para eles. Ofereceram do melhor que tinha na Babilônia em questão de alimentos, porém alimentos consagrados aos deuses da Babilônia. E desde jovens, Ananias, Misaías e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, pediu a Meumã para fazer um trato com ele. Durante 10 dias, permita-nos comer somente legumes e frutas, e nos poupe de comer os manjares que vocês consagraram aos seus ídolos. E daqui a 10 dias, você volta e nos vê, e verá que estaremos mais fortes, mais formosos do que aqueles que se alimentaram dos manjares dos ídolos da Babilônia. E assim aconteceu. Permitiram então eles se alimentarem somente daquilo que não era consagrado aos deuses da Babilônia, e os outros comeram dos alimentos consagrados. Depois de 10 dias, quando Meumã veio para fazer a visita, para analisar se eles estavam bem ou não, perceberam que os três estavam muito mais vigorosos, muito mais saudáveis, muito mais formosos do que os outros que tinham se alimentado com os banquetes dos ídolos. Aqui nós temos uma referência para nós nos nossos dias. O mundo vai oferecer muitos pratos para nós, vai oferecer banquetes para nós, vai nos oferecer de tudo aquilo que os deuses do mundo têm para oferecer. Vai oferecer prostituição, vai oferecer bebidas alcoólicas, vai oferecer maconha, cocaína, todo tipo de coisas que nos corrompem, que nos afasta de Deus. Mas devemos nos portar, devemos andar assim como andou Sadraque, Mesaque e Abednego. Decidiram não se contaminar com os banquetes do império, não decidiram se entregar aos banquetes do rei. E Deus, por notar a diferença entre eles, por perceber que eles estavam buscando ser santo, Deus os abençoou poderosamente. Assim nós também nos nossos dias, quando decidimos não nos entregar aos prazeres do mundo, aos banquetes do mundo, Deus se agrada, Deus nos honra, Deus nos ilumina e Deus nos separa para nos abençoar em todos os projetos, em todos os planos. Mas isso seria mensagem para um outro dia. Vamos dar continuidade ao texto propriamente dito. Nesse momento, como o rei Nabucodonosor havia se engrandecido sobre tantas nações, ele se orgulhou de si mesmo, se tornando uma pessoa soberba, orgulhosa dos seus feitos, aonde ele manda confeccionar, fabricar uma estátua de ouro puro, uma estátua do próprio rei Nabucodonosor. Porque na verdade os inimigos do povo de Deus, sabendo que o povo de Deus não adoraria a outros deuses, quando você estuda o livro do profeta Daniel, pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 5, você percebe que os inimigos do povo de Deus fizeram de tudo para corromper a santidade do povo de Deus, assim como é nos nossos dias.
E assim o rei manda fabricar essa estátua de 60 côvados de altura, que trazendo para os nossos dias dá 27 metros de altura, e 6 côvados de largura, que dá no total de 2,70 metros de largura. Imagina aí uma estátua com a imagem do rei Nabucodonosor, uma estátua do próprio Nabucodonosor de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, feitos de ouro puro. Aqui nós podemos perceber que o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, ele fabrica sempre algo, ainda que de material fino, como o ouro. Ouro hoje, que é um dos metais mais caros na atualidade, mas mesmo sendo de ouro puro, mesmo sendo uma estátua enorme, mesmo sendo algo que qualquer um gostaria de possuir, estes homens, quando o rei havia feito um decreto que quando todos os músicos tocassem as músicas, tocassem as trombetas, todo o povo deveria se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E aconteceu que quando as músicas foram tocadas e as trombetas soaram, todo o povo unanimemente prostraram para adorar a estátua que o rei havia feito. E aqueles homens, dos principais que estavam ali, ao perceber que Sadraque, Mesaque e Abednego não havia se prostrado, mais do que depressa chegaram para falar ao rei Nabucodonosor que esses 3 homens que o rei havia constituído sobre os negócios de Babilônia, das províncias da Babilônia, não se prostraram para fazer com que o rei os lançasse na fornalha ardente. Porque o rei falou que quem não se prostrasse, não adorasse a estátua de ouro, seria lançado na fornalha de fogo. E aconteceu que quando o rei soube dessa notícia, mandou chamá-los. E no versículo 14 nós podemos ver aí o rei Nabucodonosor dizendo: é de propósito? É de livre e espontânea vontade? Vocês estão fazendo isso para me provocar? É nesse sentido que o rei está perguntando. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de nos defender, não necessitamos de responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha ardente e nos livrará da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos e não adoraremos seus deuses e nem nos prostraremos na estátua de ouro que você levantou. Diz a palavra de Deus que o rei ficou tão furioso que aquela fornalha já estava acesa, mandou aquecê-la 7 vezes mais, a ponto de ser insuportável ficar próximo à fornalha ardente. Eu quero que você entenda, você que me ouve, que virá momentos na nossa vida aonde as lutas, as adversidades, as perseguições, as situações vão ser nos apresentadas de tal modo que ela vai querer fazer nos curvar diante delas, vai querer que nos prostremos, vai querer que nos rendemos e a adoremos. Talvez você ache exagero dizer adorar por causa de uma adversidade, mas eu quero que você entenda, algo parecido aconteceu no livro de Esther, quando Amã foi levantado como o segundo no reino do rei Assuero.
Esse Amã, quando passava, todo o povo, até mesmo os judeus, prostravam diante dele. Mas havia um homem lá que se chamava Mardoqueu, e algumas outras traduções o chama de Mordecai. O nome Mardoqueu ou Mordecai significa aquele que não se dobra, aquele que não se enverga, aquele que não se prostra. Então, Mardoqueu, trazendo para nós, significa um homem que não se curva diante de homens e nem diante de deuses falsos. Esse era o nome do Mardoqueu. E algo semelhante acontece aqui nesse texto. Ainda que a estátua seja de ouro, ainda que ela tenha 27 metros de altura e 2,70 de largura, ela mete medo na sua aparência enorme e alta. Quase podemos perceber aí que dá 6 andares de altura. Mesmo assim, esses homens não se prostraram diante da estátua. Algo para nós, nossos dias. Não devemos prostrar e adorar para servir outros deuses. O próprio diabo chegou para o Senhor Jesus na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4. Levou Jesus num lugar muito alto, aonde Jesus podia de lá de cima desse lugar alto olhar ao redor do mundo inteiro e ver todos os reinos do mundo, e ver todas as glórias do mundo. E Satanás, falando para Jesus, ele disse: se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei, porque a mim me foi dado. Satanás é aquele que governa o mundo hoje. Todos os reinos do mundo, inclusive o Brasil, pertence a Satanás. O próprio Senhor Jesus é aquele que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo todo jaz no maligno. E os reinos e a glória dos reinos deste mundo pertencem ao maligno. Então, quando alguém adora deuses pagãos, quando alguém se prostra diante de deuses para o servir ou adorar, quando as pessoas começam a idolatrar pessoas, adoram padres, como o Padre Zezinho, ou o Padre Fábio de Melo, ou qualquer outro padre, Padre Marcelo Rossi, ou Papa Francisco, enfim, qualquer padre ou papa, ou adora pastores, adora apóstolos, adora reverendos, adora artistas gospel, estão praticando uma obra maligna. Sabe quando você é aquela pessoa que segue os artistas, segue eles no Instagram, faz parte da página de fã-clube e por aí vai? Você está adorando deuses. Você está fabricando deuses para você adorar. E o Senhor é aquele que te condena por causa disso. Porque quando Satanás ofereceu todos os reinos para Jesus, Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus. Só servirás ao Senhor teu Deus. Quando você prostra e serve a outros deuses que não é o Deus verdadeiro, automaticamente você está adorando Satanás. Quando você se encurva à imagem de escultura, quando você se dobra perante obras feitas por mãos humanas, de gesso, de prata, de ouro, seja lá qual for o material com que ele foi confeccionado, você está adorando ao diabo. Ainda que você fale: eu estou me prostrando perante esse santo ou perante essa santa, mas não é a eles que eu estou adorando. Eu estou apenas seguindo exemplos que eles seguiram. Você está enganando a você mesmo com um falso discurso e a verdade de Deus não está em você. Porque se o próprio Deus ordena não confeccionar em Êxodo 20, não fareis para ti imagens de semelhança alguma do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
O próprio Deus orienta lá dizendo: não te encurvarás a elas, não te prostrarás a elas, nem lhe oferecerá manjares, nem incenso, porque eu sou Deus. Eu quero que você entenda que quando você faz isso, você está envergonhando o nome de Deus, você está desonrando o nome de Deus. Mas se você é daquelas pessoas, mas eu não tenho imagens dentro de casa, nem um terço eu tenho, nem uma foto de uma imagem de um santo, ou de Jesus, ou de Maria, ou de José, ou de qualquer outro, eu não tenho. Eu não tenho uma estátua de Buda para adorar, eu não tenho uma estátua de São Jorge, eu não tenho nada disso dentro de casa. Mas se de contrapartida, assim como eu já falei, você adora homens, se você é daquele tipo de pessoa que segue artistas, adora artistas, que quando há shows de cantores gospel, você é aqueles que vai lá correndo. Eu não posso perder, eu tenho que ir. Nossa, eu não vejo a hora de comprar o ingresso para ir no show do fulano de tal. Eu sinto muito dizer, você já se prostrou para adorar outros deuses. Ainda que seja minha voz que você está ouvindo nesse instante, é Deus quem condena tais práticas na sua palavra. E se você se diz filho de Deus, servo de Deus, mas desobedece a palavra seguindo aquilo que Deus proíbe, não é o Deus verdadeiro que você está servindo. Na verdade, você está servindo a outro Deus com letra minúscula. É o próprio diabo. E se você faz assim, eu sinto muito dizer, mas você não é filho de Deus. Você não tem sido um servo de Deus, mas você tem sido um mentiroso, um adorador do diabo, é o que você tem sido. Mas graças a Deus que ainda há misericórdia da parte de Deus, ainda há um momento de se prostrar diante do Deus vivo, diante do Deus verdadeiro, e se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida a partir daqui e seguir a Deus em paz, sem pecar mais. É o que a palavra diz quando Jesus fala para que a mulher vá em paz e não peques mais. Mas no texto aqui nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua. Eles não temeram serem lançados na fornalha ardente. E mesmo depois da fornalha ter sido aquecida 7 vezes mais, o rei ainda deu uma chance para eles, o rei Nabucodonosor. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e mandou que novamente os músicos tocassem as músicas e tocassem as trombetas. E diz a palavra de Deus que novamente eles não se prostraram, permaneceram em pé, permaneceram ali, firmes com o verdadeiro Deus. Ainda que eles, os três, podiam olhar à sua volta, todo o povo judeu, todo o povo que foi levado em cativeiro com ele, prostraram diante da arca. Somente os três ficaram de pé. Eu quero que você entenda que o profeta Daniel, que escreveu esse livro, não estava ali nessa província, porque ele estava na capital, na cidadela de Suzã. E Daniel não se encontrava aí, porque também Daniel ficaria de pé e não se prostraria diante dessa estátua. E o rei, enfurecido, ao perceber que eles não se curvaram, diz a palavra de Deus que ele manda os soldados, homens guerreiros, pegar os três, os amarrar e os lançar na fornalha ardente. Quando esses soldados chegaram na boca da fornalha para lançar esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, diz a palavra de Deus que o fogo era tão forte, tão quente e ardente ali, que esses soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, eles morreram na hora, por causa do calor das chamas dessa fornalha. Mas a palavra de Deus diz aí no versículo 25, que quando o rei Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, ele disse assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Os homens foram lançados amarrados dentro da fornalha. Mas o testemunho do rei é este, que viram 4 homens. Foram lançados 3, mas eles viram 4 homens soltos, não estavam mais amarrados, passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Note que maravilha, note que algo fantástico e milagroso. Os homens que foram lançados lá dentro estavam vivos. Aqueles que os lançaram lá dentro morreram. Eles foram lançados amarrados e agora estavam desamarrados, soltos, passeando livremente, sem sofrer dano algum. E havia mais um lá dentro, o 4º homem. É semelhante ao Filho de Deus. Veja que o Filho de Deus está na letra maiúscula, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, que ainda nem havia nascido nessa terra, estava dentro da fornalha com eles para os livrar da chama ardente. E diz a palavra que quando eles saíram lá de dentro, nem chama arderam nele, nem cheiro de fumaça se achou neles. Meus amados que me ouvem agora, as lutas são grandes, são poderosas. As lutas querem nos destruir e nos fazer prostrar diante delas. Mas quando decidimos ficar firmes com o Senhor, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, quando decidimos ficar firmes, seguindo a palavra de Deus, andando em santidade, não prostrando diante de outros deuses, não se alimentando com banquetes do rei, com pratos que o diabo tem para nos oferecer. Eu quero que você entenda algo. O diabo, sabendo que você é filho de Deus e sabendo também das suas fraquezas, ele vai trabalhar nas suas fraquezas para que você seja destruído. Os pratos que Satanás tem para oferecer é baseado nas nossas fraquezas. Eu não sei qual é a sua fraqueza agora. Vamos supor que a sua fraqueza é o vício do cigarro. Ele vai trazer pessoas para te oferecer cigarro até de graça. E os melhores cigarros, se é que tem algum que possa ser chamado de melhor, não é verdade? Se a sua fraqueza é a bebida, vai trazer as bebidas mais caras para que você possa usufruir delas. Se a sua fraqueza é homem, vai trazer os homens mais formosos, mais belos. Se a sua fraqueza for mulher e vice-versa, e assim por diante. Não vamos aqui perder tempo falando quais são os pratos de Satanás. Se a sua fraqueza é o roubo, é a trapaça, é a mentira, enfim, ele vai criar situações e situações para que você sempre caia naquilo em que você é fraco. Mas se você tomar posse da palavra de Deus para sua vida, se você é uma daquelas pessoas que vive em contato com a palavra de Deus, se você vive em oração, se você vive em jejuns, se você vive ouvindo mensagens aonde a sua fé é cada dia mais fortalecida, se você ouve louvores que exaltam o nome de Deus, assim sua vida vai sendo fortalecida e você vai encontrar forças para se manter firme com o Senhor. Então faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curve, ainda que seja algo de ouro, algo maravilhoso se apresentar na sua frente, não se curve perante a esses deuses, a esses pratos. Não se curve perante Satanás, não se curve perante os deuses de Satanás, mas se entregue somente ao Deus vivo, porque no momento onde você não puder fazer nada, Ele mesmo vai se encarregar de fazer tudo para te livrar, para te guardar. Lembre-se, eles não se prostraram. Deus não livrou eles de serem lançados na fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. E o próprio Deus entrou dentro da fornalha com eles.
guardando, os livrando. Eu poderia ser ousado a dizer que a fornalha 7 vezes aquecida, naquele deserto, era como se fosse um ar-condicionado, porque nem cheiro de fumaça se achou neles, nem calor, nem chama alguma tocou o corpo deles. Então não se preocupe, ainda que você, por causa da sua fidelidade, por causa da sua devoção, por causa da sua santidade, ainda que você seja lançado dentro de qualquer situação ou de uma fornalha 7 vezes aquecida, Deus é aquele que entra nessa situação para te dar livramento, amém? Então permaneça firme, não se entregue, seja firme e constante, para que o Senhor se agrade da sua vida e entre em providência para te livrar de todo mal. O Senhor vai te livrar de todas as situações quando você se manter firme e inabalável com Ele, amém? Então vamos falar com o Senhor, vamos agradecê-lo por essa palavra em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo agradecemos ao Senhor por esta palavra. Sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Sabemos também que não devemos nos curvar diante das lutas, diante das provocações, diante das provações. Não devemos prostrar diante de homem algum, ainda que seja esse homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não importa quem seja, não devemos nos prostrar, Senhor, diante de nenhum Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor prestaremos culto. Então nos fortaleça, nos guie, aumente a nossa fé, Senhor, eu te peço. Dê-nos graça e força para nos manter firmes e inabaláveis. Assim poderemos caminhar firmes nessa terra que jaz no maligno. Então, Pai, guia-nos, ilumina-nos. Seja o Senhor a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Assim, meu Pai, te agradecemos por cada um que ouviu essa palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um de nós. Que assim seja, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra, confia em Deus e tudo Ele fará, porque Ele é Deus. Amém? Seja mais do que vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.